tá? Mas tem muito isso, né? E aí, assim, o torcedor fica pé da vida, porque era uma série de jogos ruins que não motivavam. Ao mesmo tempo, você tá lá falando, pô, eu tô aqui, tem que acordar cedo, tô indo lá pro estádio, faça chuva, faça sol, tô apoiando o time. Não é que os caras não correm, mas é que os caras estavam correndo errado, né? Tava mal. E aí, você chega lá, é caro, tem um jogo atrás do outro decisivo, você tem que desembolsar uma grana. Pra muita gente, eu até comentei isso acho que no Twitter, parece que o pessoal é sempre do contra. Se você falar, pô, o ingresso não é tão caro, vai ter gente falando, pô, você tá louco, você é playboy? Agora, se você falar, pô, o ingresso tá caro, fala, nah, mas também, pô, você reclama de tudo. Mas assim, tava caro. Você ir pro Morumbi hoje, se você tiver, sei lá, mulher e filhos, por exemplo, cara, é uma paulada, porque você vai pagar uma grana, se você for de carro, você vai ter que deixar em algum lugar, né? Ou vai ter que, infelizmente, pagar algum flanelinha. Pagar no mínimo R$50 por flanelinha. É uma bica. Aí, lanche, você vai comer alguma coisa ali. Aí fala, come na rua, beleza. Você não gasta menos de 50 conto na rua ali, se você tiver com mais gente. Aí tem o ingresso. Aí volta, tem tudo aquilo. Programa de índio, né? Programa ruim. E na maioria dos jogos. E aí a diretoria não faz uma promoção, não tem nada, um incentivo. Então, cara, a galera vai desistindo, vai largando a mão, vai. Não é que você deixa de ser São Paulino, mas começa a falar, cara, eu ganho muito mais estar aqui com a minha família, fazendo outra coisa que eu gosto, do que indo lá para ser maltratado. E eu acho que era assim que o torcedor São Paulino estava se sentindo, né? Porque se a gente tava ali trabalhando e a gente olhava um pro outro e falava assim, cara, que roubada, mano, esse jogo de hoje, ou que noite ruim pra estar aqui, né? Imagina o torcedor, né? Então você tem que fazer o contrário, você tem que atrair o torcedor para estádio, você tem que fazer com que ele queira estar lá. É que nem eu tava vendo um papo aí, não lembro onde que foi agora, que estavam falando por causa da Copa do Mundo de clubes e tal, que tem alguns clubes que não são ganhadores assim todo ano, que nem que nem o Real Madrid que ganha todo ano algum título, né? Mas que os times não ganham títulos, mas a torcida tá lá. Porque é atrativo pro cara. Exato, é atrativo. Né? Não adianta você falar, pô, tudo bem, o Morumbi é a nossa segunda casa, a gente gosta de ir lá, mas sei lá, tomar chuva, ficar lá pagando um monte de coisa, cara, é chato, né, mano? Exato. E até essa Copa do Mundo de Clubes me fez refletir com alguns amigos. Cara, a gente precisa se coçar. A gente tá ficando pra trás. São Paulo tá ficando pra trás. A gente vê um Botafogo que há 5 anos, brasileiro de 2020, foi rebaixado em último colocado e acabou de vencer o atual campeão da Champions League. A gente vê o Flamengo. Já tem 200 milhões em premiação nessa temporada. Exato. Só a Copa do Mundo de Clubes é mais de 150 milhões pra todos os clubes. Só um parênteses, eu fiz um vídeo ontem sobre isso, né, pra mim, né, no meu pessoal. Só a primeira fase, são 26 milhões de dólares pra cada um. É inacreditável. Não, e outra, agora, um dos brasileiros vai passar o Palmeiras ou o Botafogo. Quem passar ganha a premiação de uma Copa do Brasil. É um jogo que vale a premiação de Copa do Brasil. Da Copa inteira, né, do Brasil. Que é o torneio que mais paga aqui no continente. Bizarro. Olha a distância. Você viu, eu vi um gráfico hoje do faturamento dos 4 em relação aos outros do brasileiro. A distância dos 4 é absurda. Claro que alguns vão queimar dinheiro, vão gastar errado, mas, cara, olha a grana que tá indo lá, né? E essa é a questão, acho que a gente precisa começar a se coçar. Claro, é magnífico você torcer para um clube que é tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores. Só que o São Paulo hoje tá devendo 1 bilhão, São Paulo hoje tá ficando para trás. A gente vê o Flamengo vencendo o Chelsea numa tranquilidade. Saiu perdendo, enfiou 3 depois. Não, Vence numa tranquilidade. E a gente parece que parou no tempo, sabe? E o chat, ele tem uma pergunta que eu acho que é válida, eu acho que até num modo meio ríspido, foi digitada, né, do Felipe. Como o São Paulo vai competir com os caras? Pensei que era outro de cima. Eu também ali, ó. Não. O Thiago ali, ó. Cadê? Não, nada disso. Mas assim, eu acho, falar assim, ó, vende mal, não enche mais estádio, não ganha título, vai competir como? Aí é que é o ponto. Em 2020, em 2020? 20, pandemia já. A promessa de campanha do senhor Júlio Casares era acertar as dívidas, era assim, vamos voltar a competir grande em 2022. Aí mais pra frente, não, porque 2023 é o ano. Não, aí 2024, não, 2025, agora já é 2030.
Entendeu? Então é sempre assim, prorrogando. Vende Parece o quê? falsa esperança. Obra pública. É. Parece obra pública. Exato. Parece, ó, inauguração do metrô não sei o quê. 2014, a Copa do Mundo. Inauguraram em 2023. Agora, parece quando eu era criança que passava em algum lugar, falava, mãe, compra isso aqui. Ela falava, na volta a gente compra. Na volta compra. Na volta compra. Tinha uma legal. Minha mãe me sacaneava, minha mãe e meu pai. Eu pedia sempre irmão, sou filho único. Aí eu pedia sempre irmão. Aí meus pais falavam assim, no mercado a gente procura, se achar a gente compra um. E eu nunca achava quando era pequeno. Então era mais ou menos isso, assim, vai enrolando, entendeu? E isso, eu acho que o grande ponto é a gestão não ter preparado o São Paulo para poder competir em alto nível. Dos 4 brasileiros que estão no Mundial, um é uma SAF, dois são projetos extremamente bem estruturados, e um eu coloco como um acidente de percurso, que é o Fluminense. Mas não é nem na maldade, eu não tô falando isso como uma provocação e tudo mais, porque também eu nem acho que seja uma má administração, mas foi uma coisa assim, poucos ali no começo da temporada 2023 apostavam num Fluminense campeão da Tava na hora certa, no lugar certo. É isso, eu acho que foi por aí, e tudo bem, e tá tudo certo, poderia ser o Internacional, e pra mim seria outro acidente de percurso também. O ponto é, as duas equipes bem estruturadas do futebol brasileiro, em questão de receita, em questão de verba, em questão de tudo, estão lá, Palmeiras e Flamengo. Uma SAF de um cara que tá botando dinheiro, mas assim, ele não teve muitos problemas por conta do fair play financeiro, que ainda não é instituído aqui no Brasil, mas quando tem fair play financeiro como é lá na França, ele teve problema que é o Texas, mas tudo bem, isso é um outro papo, o Botafogo tá lá, e é uma SAF. Aí eu fiquei olhando essa tabela de premiação e falei, não tem jeito, a gente vai ter que ser vendido, vai ter que vender, cara. E é uma pena porque o São Paulo conseguiria, se bem feito o trabalho, caminhar com as próprias pernas. E o medo, sabe o que é, cara? É pra quem? Exato. Isso que é o medo. Exato. Sabe por quê? Porque assim, muita gente tá encarando como tábua de salvação, e era pra sair essa semana, mas vai sair semana que vem, uma matéria que a gente fez sobre o Marinax, que a gente vai colocar semana que vem, tá? É porque a gente precisou editar um pouco mais e tá ficando legal. Mas é o seguinte, eu não sei se é bom ou ruim, mas do que eu pesquisei pra fazer esse material, eu fiquei assustado. Porque assim, eu olhei algumas coisas que eu falei assim, mano, no mínimo do mínimo, eu teria pé atrás. Porque é o seguinte, não tô fazendo acusação nem nada, mas são informações públicas, né? Nada foi provado, tá? Então, é só pra noticiar. Mas assim, teve investigação sobre desvio de verba com ele, teve investigação até de tráfico de drogas, teve um monte de coisa ali, que nada foi provado e tomara que não tenha nada a ver com isso. Mas, se você vai fazer uma negociação com alguém, é igual assim, você vai vender o teu carro, né? Aí o cara fala assim, beleza, eu pago o preço que você tá me pedindo. O cara não barganhou nem nada, mas o cara falou que paga. Aí você tá lá com o teu carro que você cuidou direitinho, ele não te dá problema, tá bem arrumado, tá o teu único bem ali que tá bem. O resto das suas coisas estão tudo, né, meio capenga. E o carro você fala, porra, isso aqui que tá me salvando, eu vou vender. Você não vai investigar o cara que tá comprando? Lógico. Se o cara não vai te dar um calote, ou se não vai ter algum BO. Então eu tenho medo. E aí, assim, não tô falando que também, então fica do jeito que tá. A gente não pode ser 0 ou 1, gente. A gente não é 880. 880. Quando não é uma coisa, então automaticamente é outra. Não é assim, a vida não é assim. Vamos vender pra SAF, então vamos falir. Então vamos falir, vamos ficar do jeito que a gente tá, porque você é a favor do cara. Não é. Mas assim, você tem exemplos ruins e bons dos dois lados, porque assim, modelo administrativo, você teve uma meio SAF ali que chegou no Palmeiras, o Paulo Nobre botou a casa em ordem, ele afastou todo mundo que era ruim do Palmeiras, bancou tudo ali, estruturou. E aí o Palmeiras pôde meio que ser vendido para uma Crefisa, vamos dizer assim. E que bateu na porta de São Paulo, né? Tá, isso, né? Também não é nenhuma novidade, bateu na porta de São Paulo e o São Paulo meio que colocou dificuldades para a Crefisa. Johnny Walker pra eles. Johnny Walker com a Activia, no caso. Exatamente. E... Meu Deus do céu. E assim, essa questão, e o Felipe ele participa com a gente bastante aqui, e manda mensagem mesmo, todo mundo pode participar, mais do que convidado. Ele fala que já dá medo, né, de ver aquele grego. O Casares vai tomar um golpe desse cara. Eu não acho, cara. Eu não acho. Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que o
o Casares vai fazer parte de algo vendendo pro Grego. Assim, é achismo. Nem acusação, é um achismo. Uma opinião minha. Então, não tem crime nenhum, não tô acusando ninguém. Mas eu acho que o Casares será convidado a participar de algum cargo muito importante, caso vendido pro Grego, né? Se eu fosse dar um tiro no escuro, se eu era a fosse minha dar aposta. se eu fosse fazer uma aposta, né? Seria nesse cenário. E caso isso não aconteça até 2030, porque é o ano do centenário, acho que o Casares vai querer ter uma posição de destaque no centenário também. Ah, mas ele vai sair presidente agora em 26. Mas nada impede dele voltar em 29, né? Ou algo impede? Não. É engraçado os movimentos de bastidores do São Paulo, né? De política do São Paulo. Existe muito ego, existe muita vaidade e tudo mais. Ser marcado como presidente do centenário. E eu vou te falar, cara. Acho que isso, no final, não agrega nada à marca. E se a marca for infinitamente mais gigantesca do que já é, ainda maior do que já ninguém vai lembrar quem que é o presidente do centenário. Ninguém vai... As figuras de presidente, a gente lembra de poucas. Aquelas que realmente fizeram muita coisa pelo São Paulo. As outras, no dia a dia, passa batido. A gente lembra dos jogadores. E é o que tem que ser. Os personagens são os jogadores. É igual no jornalismo. Os jornalistas que dão muito mais ênfase a eles mesmos. Não é o jornalista. Quando, por exemplo, eu faço uma pergunta, não é pra mim. É história e é pro torcedor entender alguma coisa vinda do treinador, vinda de um jogador ali na zona mista. Então, assim, o presidente ele tem que passar despercebido, o diretor tem que passar despercebido, essas coisas. Mas é uma grande briga de ego. Eu não tô falando que isso é do Casares, tá? Isso é de muita gente ali dentro que mata e morre pra ter uma oportunidade de ser presidente. Pô, é um cargo que, assim, só te dá dor de cabeça. Você não ganha na real, no oficial, né? Na teoria. Você não tem um salário tão alto e todo mundo quer ser presidente de clube de futebol. É que nem, síndico do prédio. Pô, deve ser um puta trampo chato, assim, chato, eu digo, de ter que administrar um monte de coisa e gente, né? Mas E respondendo o Felipe, não tô falando ele de ganhar alguma coisa, não, ganhar um cargo. Não, o Marinax vira o dono, ele é convidado a ser COO, tem várias siglas, né? CFO, sei lá, ou se é. Um monte de sigla aí americana aí mas tem um cargo importante na SAF do São Paulo, isso eu não duvido. Então, isso que me dá medo, porque assim, você tem o exemplo do Flamengo, que hoje é muito bem citado como um exemplo que deu certo, mas o Flamengo hoje também não tá tão bem administrado como já foi recentemente, mas o Flamengo tem um faturamento absurdo. O Flamengo também teve nessa questão de presidente querer ser protagonista, algo muito parecido com o Landim, né? Porque o Flamengo foi muito bem com o Bandeira de Melo, acho que foi uma movimentação arriscada. O Flamengo dá uma sorte, claro que é competência, mas dá uma sorte em 2013 de conquistar uma Copa do Brasil nesse ano de reestruturação, tendo um time que briga pra não cair, e aí quando chega na glória, aí vem uma direção que também quer quer estar lá em cima, quer ser os donos do Flamengo. Só que não era tanta disparidade no futebol brasileiro. Exato, né? exatamente. Então, mas você pensa agora aí, por exemplo, para os próximos anos aí, esses 4 times aí ganhando esse caminhão de dinheiro. Aí se os caras estiverem bem estruturados, que aí eu acho que é o caso do Palmeiras mais, é um time que assim, não tá devendo muita grana, que você pega o Atlético, ele tá gastando muito, mas tá devendo muito também, né? E já é SAF, pra mostrar que a SAF não é necessariamente... Exato. Tem que ser qual SAF? Não é a cartilha do sucesso. Exatamente. A gente vê o Vasco, a 777, que era quase afundou ainda mais o Vasco. O lado bom é que o São Paulo tem um poder de, virando SAF, ter a injeção de dinheiro, e esse é o momento, antes de vir o fair play financeiro. E com o fair play financeiro, se manter ali. Porque o São Paulo tem um poder de arrecadação muito grande, uma torcida enorme e tudo mais, o problema é se precisar da injeção de dinheiro quando já existiu o fair play financeiro. Aí o São Paulo vai ter muito mais dificuldade, vai ser, uma escada muito maior pra você subir. Exato. E por mais que assim, ninguém cumpra de fato, né, o fair play financeiro nos países aí e tal, sempre tem alguma investigação, alguma suspeita de alguma manobra,
mas assim, você fica com muito mais dificuldades e obstáculos. Então, assim, o São Paulo precisa se arrumar até antes de virar uma SAF, se esse for o caminho, ou se não for, mas de alguma forma se estruturar. Do jeito que tá, realmente não tem como. Não tem como. O São Paulo, ele tá acumulando dívidas e dívidas. Você acompanha no nosso site, lá tem uma área só para falar de finanças, a gente posta no Instagram, a gente fala nas lives. Desse jeito, do jeito que tá funcionando, não tá funcionando. Porque o São Paulo não montou um time, um puta de um time como é o argumento, né, atual de que não, mas nós não vendemos tantos e não fizemos X de dinheiro ali porque a gente preferiu ser campeão. Não era garantido que ia ser campeão. O São Paulo correu um puta risco de não ser campeão. Ele fala como se fosse assim, tivesse escrito, eu não vendi o Beraldo porque eu tinha certeza que a gente ia ser campeão. Foi um risco também. Se a bola do Nestor bate na trave, não acabou. entra. E, E a gente fez a conta ontem. Os 3 nomes que ele fala, né? Wellington, Pablo Maia e Nestor. 35 milhões de euros. Cara, isso só se a gente parar pra pensar, porque tem a pessoa que vai receber essa fala do Casares vai falar, puta, é verdade, mano. 1 milhão de euros faz falta, tal, não sei o que é. Puta, a vida é assim, paciência. Fomos campeões, é o que importa. Tá bom, é uma forma de pensar. Só que se você para pra analisar, sendo 35 milhões, mais ou menos 10 milhões por cada um, mais uns quebradinhos ali. 10, 100, 10, 100 e alguma coisa. Beleza. Na verdade, 11 e um quebradinho. Beleza. Aí você pega, Wellington saiu por quanto? Nem lembro. É verdade, é verdade. Pré-contrato. Nossa. Pablo Maia ainda tá. Legal. O Nestor, a gente fez essa conta ontem no Extra AT. Nestor, 6,3 milhões de euros. Pela minha conta, tá faltando uns 20, 29. Tá faltando uns 29, 28 alguma coisa. O É o que Wellington precisa vender o Pablo Maia. Acho que dá, hein? Então, e olha a contradição, porque o Wellington só não foi vendido porque a janela fechou. Também. Lembra? Não, e assim, demora, e era pro futebol russo, se eu não me engano, também. CSK, eu acho que era pro CSK também, o mesmo do Matheus Alves. E aí não foi e tudo mais, e aí ele pediu um valor mais alto, São Paulo... E olha só como prejudica também a renovação, porque ele poderia ser um ativo do clube para ser vendido agora, que seja, ou pouco tempo depois. Por que não renovaram com o Wellington? Porque ele pediu mais alto? Então o Wellington é um monstro. Não, é porque ele era a única opção graças à saída do Caio Paulista e que ninguém viu uma reposição ali. A reposição foi, no meio do ano passado, um possante, maravilhoso, sensacional Jamal Lewis. A grande reposição de São Paulo para a posição. Incrível. E o Wellington foi profissional até o último jogo. Não gosto do Wellington. Ele era horroroso, não sei o quê. Não tirou o pé em nenhuma. Não tirou o pé. Ele entregou o máximo que ele podia até o último. Então ele tem o meu respeito. Ele queria um contrato, São Paulo não quis pagar, tá tudo certo. Eu acho que realmente não podia extrapolar. Mas só tinha que extrapolar e o Wellington só jogou lá em cima porque ninguém viu um substituto pra ele. Exato. Então imagina, agora precisa vender por uns 28 milhões de euros o Pablo Maia. Será que dá? Depois de lesão? Acho que dá, Depois né? de 2 cirurgias. Tá conseguindo vender o Alves. Foi campeão da Copinha esse ano. Bom jogador. Por 10? O Lucas Ferreira, eles queriam 10. E aí o que acontece? Ninguém para e pensa assim, poxa, mas quem tomou essa decisão foi o Júlio Casares. Porque ele é o cara do momento. Não, aí eu fico pensando, ele vai tirar do próprio bolso essa grana? Vai falar, tô aqui, ó, São Paulo. Eu decidi, não deu certo, a gente perdeu o dinheiro, tá aqui. Esse que é o problema. E até um pouco do chat aqui do Williams, que é um superchat que ele fala, se São Paulo tivesse muita grana hoje, não mudaria nada, porque quem tá lá toma decisões erradas. Um exemplo simples, o Jandrei ser reserva imediato e ter renovado 3 anos. O problema não é o Jandrei em si ser o reserva imediato. Quanto ele vale, por quantos anos foi a renovação. Pô, ele é um reserva, atua pouquíssimo. Por que renovar com 3 anos e falar assim, ó, Jandrei, é 1 ano. Se a gente precisar, a gente renova. Se você achar outro contrato, forte abraço, a gente chama outro. Igual o Cedric. 3 anos. 3 anos. Pô, eu era a favor de renovar com o Cedric 1 ano que fosse, 1 ano. Porque aí você sobe os outros da base e ele é um cara mais experiente pra preparar. Faz uma transição. Fazer uma transição, você não renova o Igor Vinícius, tá tudo bem. Eu cheguei a elogiar isso. Quando eu soube que era 3 anos... Inacreditável. Cara, aí não dá. Então é isso, assim, o problema não é nem necessariamente o Jandrei, é por quanto tempo e quanto custo, quanto que ele vai receber por mês. Jandrei é o E o Jandrei, ele não tá recebendo 2 risoles e ele não tá duro. Del Valle quente.
entendeu? De lata ainda, que é pior, o de lata. Nem fala em Del Valle, não. Ainda tem isso. Putz. Mas é isso, o problema não é nem esse, o problema é assim, quanto tempo? Qual o valor? O Jandrei é o menos dos culpados, o Cedric é o menos dos culpados. O culpado, de fato, é quem vai lá, faz o contrato e oferece 3 anos pra você, Cedric. Gente, não existe. O culpado, quando o Jandrei entrar e falhar, a gente fala, caraca, o Jandrei renovou por 3 anos. O Nando, não foi ele que Deitou obrigou. aqui, tá? Não foi ele que obrigou. O Nando deitou aqui. Porra. O Nando deitou aqui no chat. Parabéns, Nando. Nando. Luiz Fernando, acredito, né? Exatamente. Pelo apelido. Que tá 3 anos pra Jandrei Cedric, aí pro Alan Franco, que pra mim foi o melhor jogador da temporada passada, 2. Fora toda a questão que a gente ainda tá vendo aí, que a gente ainda vai comentar em outros momentos, que a gente tá apurando, a questão ainda da contratação do Juan. Porque assim, mesmo que a gente não entre nesse mérito da questão de conflito de interesses e tal. Que é uma tô questão falando, que também o pessoal exige muito um posicionamento, só que a gente precisa apurar com muitos detalhes. Claro. Então não adianta a gente sair acusando, também não esperem que a gente fale. Tem que. Calma aí, não é assim, pô. Não, a gente tá averiguando, tá buscando as informações. Tem que ouvir o lado ali também. Estamos esperando o pessoal lá também falar, faz parte. Mas assim, tirando esse fato aí, eu já falava antes, você tem o Juan, que não é um mau jogador, não vem jogando mal, é um cara que ajuda, mas não é uma pérola, assim. E aí, você tem o Juan e tem o Alan Franco na mesma posição. Se eu tiver que escolher um, cara, de olho fechado é o Alan Franco. Não tem conversa. Então eu vou priorizar o Alan Franco. E aí, pra gente que tá do lado de fora, deu a impressão que não. Só Paulo tá tentando o Juan. Alan, daqui a pouco a gente vê. Vai acabar o prazo. Agora, assim, saíram notícias que a coisa tá caminhando favorável, né, pra renovação com o Alan Franco, graças a Deus que assim seja. Mas a gente fica... Uma dificuldade danada também.